E eu queria falar e compartilhar com vocês hoje 2 momentos da minha vida aonde eu tomei posicionamentos que mudaram completamente o rumo dos meus dias, completamente. Eu não estou falando sobre mudar o tipo de lugar que eu vou frequentar ou mudar algumas amizades, mudou completamente a minha vida. E eu quero compartilhar o que fez eu ter segurança para tomar esses passos e realmente permanecer nesses passos, porque uma coisa é você dar o primeiro passo, outra coisa é você permanecer nesse passo. Então, a gente precisa entender o poder de quem nos libera a palavra e a autoridade que a gente carrega quando anda debaixo dessa palavra. A gente estava lá em Israel e a gente via o exército de Israel, os meninos e meninas, pela cidade andando, e todos fardados, armados, e a gente sabia que eles carregavam uma autoridade debaixo daquele uniforme. A questão é que o posicionamento deles estar realmente submetidos ao exército de Israel, só o fato deles estarem submetidos ao exército de Israel, se pressupõe que eles passaram por treinamentos e eles têm acesso a algumas ferramentas que aquele exército tem. Então, quando eu falo sobre se posicionar em uma palavra, eu digo que existe uma palavra de Deus para a sua vida, e debaixo dessa palavra de Deus para a sua vida vai existir algumas ferramentas e vai existir algumas habilidades que Deus vai liberar só debaixo dessa palavra. Ah, Henrique, mas eu queria viver isso aqui na minha vida, é o sonho da minha vida. Não, mas a palavra e as ferramentas que Deus tem para a tua vida está debaixo dessa palavra. E é esse movimento que nós vamos buscar fazer. E em 2016 foi a minha primeira mudança completa de vida. Minha primeira mudança completa de vida, em 2016. Na verdade, em 2016 eu comecei a colocar bem na prática o que é viver e o que é realmente experimentar viver debaixo de uma palavra espiritual. E deixa eu dizer para vocês um dos desafios, talvez um dos maiores desafios de você se mover por algo espiritual. Sabe qual é? É porque as coisas espirituais, a evidência das coisas espirituais, elas são invisíveis. Você não enxerga as evidências que Deus libera sobre a tua vida. Porque você, num primeiro momento, você tem uma palavra, e essa palavra ela é invisível. Você recebe isso no seu espírito, você recebe isso no seu coração, através de uma palavra profética. Mas provavelmente, no momento em que você recebeu essa palavra, você não estava vendo nada sobre o próximo passo. E esse é o grande desafio. Quando a gente se move por coisas espirituais, a gente está falando de se mover por coisas invisíveis. Só que o nosso pano de fundo vai precisar ser compreendido da seguinte forma: nós somos seres espirituais, habitando no mundo natural. E além disso, um pouco mais real do que isso, a gente precisa entender que o mundo real é o mundo espiritual, e o que nós vemos aqui é o grande reflexo das coisas que são posicionadas espiritualmente, amém? Então, no momento em que eu entendo isso, eu começo a compreender que o posicionamento que eu tomo baseado nas coisas espirituais, logicamente vão refletir nas coisas naturais. E esse é o movimento que acontece no profético de Deus, ou quando Deus realmente confirma algo no seu coração através do Espírito. Você recebeu isso espiritualmente, você não enxerga isso, mas você começa a se posicionar aqui na terra baseado nisso, até que isso se torne e você comece a viver isso real, de forma natural. Em 2016, eu estava no retiro do You in Summer. Pelo jeito o pessoal conhece o You in Summer. E o You in Summer foi muito marcante para muitas pessoas, e para mim foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas em 2016, precisamente na noite da segunda-feira, aquela última noite onde é tudo ou nada. A gente estava lá e no momento de oração Deus falou no meu coração: alguém vai te chamar para fora do Brasil essa semana. E foi muito específico, o Espírito Santo falou dentro do meu coração, e eu disse amém. Não entendi realmente nada, mas amém. Na quarta-feira, naquele tempo, só um contexto, eu dava aula de educação física em uma escola. E eu me formei em educação física, e desde os 14 anos o meu sonho de vida era ser professor de educação física. Inclusive, aproveitando um parênteses, a Lu e o Matheus, cadê eles? Eu conheci através da educação física um evento
lá em Capão da Canoa, e a história é outra. Mas hoje a gente se encontra aqui, está sendo realmente fantástico. Mas a educação física era o meu sonho desde os 14 anos. Eu não mudei nem um pouquinho. Eu saí do 3º ano do ensino médio, caí, fiz Enem e bum, caí na faculdade. E 2011, que eu comecei a estudar, até 2014, eu comecei a sentir alguns movimentos de Deus acontecer na minha vida. E em 2016, eu recebi essa palavra. Quando eu volto para a escola, recebi essa palavra no meu coração na segunda-feira. Quando eu cheguei na escola na quarta-feira, um amigo meu, blum, tocou no Facebook ali. Cara, o que tu acha de filmar o meu casamento? Aí eu, legal, vamos lá. Estava começando a filmar. Eu comecei a filmar aqui na igreja, inclusive no Ministério IU. Comecei a filmar os cultos, fazer alguns vídeos, comecei a fazer vídeo para fora. E eu estava filmando para ganhar uma graninha, mas só para ganhar um dinheirinho. Não era a minha profissão. E aí, de repente, em 2016, apareceu essa oportunidade. E ele falou, vem filmar meu casamento, mas aonde? Aqui em Jerusalém. Aí eu, cara... Aí ele, tu só vai ter que gastar uma graninha aqui e tal e tal. Eu estava começando, eu queria uma experiência. Esse cara se chama Gilson Yaxel, acho que vocês conhecem, né? E aí eu, vamos embora. E aí eu tinha 97 centavos na minha conta, estava vindo do UN Summer, eu acho que vocês sabem o quanto é o investimento. Eu era estagiário ali, mais ou menos, a coisa estava apertada. Aí eu simplesmente estava de frente para uma decisão bem simples, tá? Bem simples. Segunda-feira, Deus me liberou uma palavra que alguém ia me chamar para fora do Brasil essa semana. O outro lado era 97 centavos na conta. E a viagem ia ser daqui 4 meses. E eu ia ter que dispensar um bom dinheiro para comprar equipamentos novos e tudo mais. E naquele momento eu disse, cara, eu vou escolher baseado no que é real. Eu vou escolher baseado na palavra de Deus. E vamos experimentar e vamos ver o que vai acontecer. E eu me posicionei, não, Deus, vou seguir a palavra. E eu vou dizer assim, eu cheguei, abri o Face de novo, depois de orar, e o Espírito Santo dizia, é sobre isso que eu estava te falando. E eu disse para ele, cara, eu vou filmar o teu casamento. Não precisa se preocupar mais com o videomaker, vamos lá. E dali em diante, eu comecei a viver um posicionamento de fé e comecei a me posicionar nisso. As portas começaram a se abrir, mas porque eu fui batendo, tá? Não se abriram magicamente. Eu simplesmente fui encorajado pelo Espírito Santo a fazer projetos, fui em empresas maiores, comecei a crescer. E em 4 meses, um amigo meu emprestou uma grana violentamente grande, talvez mais de 10 vezes do que eu ganhava naquela época. Ele fez um empréstimo, em 2 meses eu paguei ele, e Deus prosperou de uma forma incrível. E a partir daquele dia, de abril de 2016, eu nunca mais peguei numa bola de futebol para dar aula de educação física. Aí tu me pergunta, mas por quê? Porque tu não gostou mais de educação física? Não, eu amo as crianças. Dava aula para 32 de 5 anos de idade, sozinho. Era maravilhoso. Até hoje eu tenho sonhos com eles. Então, só que assim, a grande questão é que não era mais o que eu estava a fim de fazer, era o que Deus estava liberando sobre a minha vida. Não era mais sobre o que eu estava a fim de fazer. E isso vai ter que começar a ser compreendido no nosso coração se a gente quiser viver uma vida espiritualmente guiada por Deus e posicionada em Deus. Você tem 2 opções, você pode se posicionar pelo que você acha bom ou pelo que Deus está liberando sobre você. Naquele momento, eu realmente não tinha futuro no vídeo para mim, eu simplesmente estava começando a trocar minha carreira, que eu tinha sonhado desde os 14 anos. E eu comecei a viver e me posicionar nisso. Esse foi o primeiro ponto onde tudo mudou na minha vida. Tudo, porque as oportunidades foram diferentes, a flexibilidade foi diferente, tudo foi diferente a partir dali. E eu já vou comentar sobre o segundo passo que eu dei baseado no posicionamento de uma palavra de Deus, que fez tudo mudar. Mas antes disso, abre comigo a Bíblia, por favor. Abre comigo em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Enquanto vocês abrem, queria agradecer ao convite do pastor Abner para eu estar aqui compartilhando com vocês da palavra. Eu lembro de quando eu conheci o Abner e comecei a posar na casa dele. Eu tinha 11 anos de idade. Já comecei a arte da negociação. A gente ligava para nossas mães e tentava convencer elas a deixar ele posar ou eu posar na casa dele. E Deus tem abençoado. Ele vai ter um filho agora, uma filha, né? Uma filha linda. E ele vai ver o que é bom. Beleza?
Isaías capítulo 53, 5 vai dizer o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Abre em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Nós estamos falando aqui sobre algo espiritual. Então, vem comigo. Isaías, o profeta, trouxe a profecia, e em Lucas, capítulo 22, versículo 42, diz: Pai, se queres, Jesus no Getsemane, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Em Isaías, diz que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E em Lucas, no jardim de Getsemane, nós vemos Jesus sendo esmagado e suando sangue como uma azeitona é espremida na prensa de azeite, e realmente ali escorrendo o seu óleo, o seu óleo natural. E sabe por que Jesus viveu isso? E sabe por que Jesus trouxe a verdade, essa palavra? Simplesmente porque houve um posicionamento. E eu quero falar sobre o poder do posicionamento. O que o posicionamento vai trazer na tua vida? E você vai se posicionar para 3 coisas. Quando Deus liberar uma palavra sobre você, ou se Deus já liberou uma palavra sobre você, você vai se posicionar para 3 coisas. E a primeira coisa é que você vai se posicionar para a extração. Você vai se posicionar para a extração. Ah, Henrique, mas como assim? Eu me conheço, eu sei exatamente o que eu sou, eu já fiz testes de personalidade até, sei exatamente como eu sou. Tu não conhece ainda até Deus te colocar na prensa. Sinto muito em te informar, mas você ainda não se conhece o suficiente se você ainda não foi colocado na prensa por Deus. Quando você assume um posicionamento em Deus e você escolhe entrar numa palavra de Deus, você vai estar posicionado no ponto 1, para extração. Deus vai começar a extrair coisas que você nem sabe que tem dentro de você. Quando eu comecei a me posicionar na segunda coisa que mudou completamente a minha vida, foi a ida para o Rio de Janeiro. Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, o pastor Gisel, quantos conhecem? O pastor Gisel fez esse convite maravilhoso para a gente, e a gente... Deixa eu dar um pouquinho de contexto, é realmente muita coisa, é um desafio esse tempo que a gente tem, mas deixa eu tentar. Eu gosto de contar a história. Aí, a gente estava realmente num momento muito legal da nossa vida. Eu estava 10 meses casado com a Jerusa aqui em Gravataí. A gente estava morando numa casa legal, a gente estava num momento muito bacana da empresa, eu estava procurando contratar funcionários. Em 3 meses para frente eu ia ter funcionário, eu tinha visitado já escritórios, eu estava realmente sonhando coisas muito legais. E, de novo, né, você repetiu a história, né? Porque desde os 14 eu sonhava ser professor de educação física, de segunda para quarta Deus mudou tudo. Agora eu estou pensando, segunda, terça, quarta, quase ao mesmo tempo que o Gisel também deu, para a gente dizer o sim ou não para o Rio de Janeiro. Porque ele nos falou na quinta-feira e domingo a gente tinha que dar a resposta se a gente ia ou não. E nesses 3 dias até o domingo, Deus começou a borbulhar de respostas espirituais sobre aquilo que a gente estava se posicionando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez você ainda não entendeu a direção que Deus está te levando, porque você está procurando respostas naturais. Mas deixa eu te falar, tudo aquilo que tem a origem espiritual, ele é sustentado por algo espiritual, e você vai voltar de forma espiritual isso para Deus também. Não faz sentido você receber algo espiritual e começar a tentar achar respostas naturais. Então, por isso que a gente mudou completamente a nossa vida em 3 dias para o Rio de Janeiro, porque a gente entendeu coisas espirituais que estavam sendo ditas para nós. E coisas espirituais foram bem bobas, naturalmente falando.
Ninguém foi tão claro a dizer assim, Henrique e Jerusa vão para o Rio de Janeiro. Ninguém fez isso. A gente simplesmente entendeu espiritualmente alguns movimentos de Deus em 3 dias, através da palavra de Deus e pessoas que foram usadas de formas muito sutis, que inclusive, 4 anos depois a gente teve a oportunidade de contar para essas pessoas. Sabia que tu foi usada naquela sexta-feira? E tu nem sabia? Foi no casamento da Bela, inclusive. A gente contou para 2 pessoas que foram usadas por Deus para isso. O que eu estou dizendo para vocês é que existe uma natureza que sustenta algo espiritual. E essa natureza é espiritual. Não tenta achar sentido. Não tenta achar todas as lógicas. É espiritual. Você precisa se mover e se sustentar por coisas espirituais. E quando a gente foi para o Rio de Janeiro, eu comecei a experimentar e ser extraído de dentro de mim um nível de fé que eu não conhecia. Eu comecei a experimentar um nível de fé que a abundância do Rio Grande do Sul não tinha me dado. Eu tinha começado a experimentar um nível de fé que o ambiente que eu estava profissionalmente e o conforto que eu estava não estava me trazendo. O primeiro ponto é exatamente isso. Você vai ser posicionado para a extração. No meu caso, Deus começou a extrair um nível de fé que eu jamais imaginei. Jamais imaginei. Aonde Deus realmente foi nos levando mais profundo nele, numa dependência muito grande. Eu não sei realmente o quanto Deus vai extrair de você, ou o quanto Deus de repente já está extraindo de você na estação que você está. Eu não sei. Mas se Deus está extraindo coisas que talvez voluntariamente você não pegaria de dentro de você e colocaria para fora, possivelmente é porque existe uma prensa espiritual acontecendo e uma pressão espiritual acontecendo para que você comece a desenvolver coisas que naturalmente você não faria. Por isso que você está posicionado espiritualmente em algum lugar. Amém? É mais ou menos sobre isso. O segundo ponto que você vai se posicionar você vai se posicionar para a sua diminuição. Você vai se posicionar para a sua extração, para a extração, e você vai se posicionar em Deus para diminuição. Quando a gente pega uma árvore de oliva e a gente tira uma azeitona, ela é uma azeitona, ok? Só que quando ela é espremida, adivinha? Ela diminui. O que a gente precisa estar bem preparado, mas bem preparado, é que se você escolher se posicionar no que Deus tem dito sobre você, possivelmente tudo que você tem no seu coração hoje, nos seus sonhos particulares, talvez possam diminuir. No meu caso, eu tinha um sonho de ser professor de educação física e dar palestra por todo o Brasil e ser professor de faculdade e tudo mais. Eu sonhava muito grande. Na verdade, no 2º ano da educação física, eu até pensei que eu criaria uma cadeira de educação física, sem nem me formar, de tão louco que eu estava. Então, eu realmente estava motivado a isso. E quando realmente eu vi que eu me posicionei em Deus, eu comecei a pensar, cara, peraí, educação física, não sei o que, eu comecei a diminuir. Eu comecei a diminuir as coisas que eu acreditava, as coisas que eu achei que iam ser boas para mim, começou a diminuir de tamanho, e tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. O segundo ponto é exatamente esse, se posicione para a diminuição. E o terceiro ponto, se posicione para a adoração. Você não vai ser levado à prensa para o benefício próprio. A gente esteve em Nazaré agora e a gente visitou a Vila de Nazaré, onde eles recriam alguns cenários bíblicos, e entre essas coisas que estavam recriadas lá tinha a réplica exata de uma prensa de azeitonas. E nessa prensa tinham 3 grandes pedras, ok? 3 grandes pedras, e lá na ponta era onde a prensa acontecia. Quando levantava as 3 pedras, significa que a azeitona seria muito prensada, ok? 2 pedras, menos prensada, 1 pedra, menos ainda prensada. Quando eles levantavam somente uma das pedras, saía somente um óleo mais puro. Esse óleo ele é usado para acender a menorá e para unção e ungir sacerdotes, ou melhor, ungir reis.
Quando levantava as 2 pedras, esse óleo, que também era extraído um pouquinho mais ainda da azeitona, ele era usado para alimento, para comida. E quando levantava as 3 pedras, e mais esmagado ainda, ele era usado para acender lamparinas. Então, são 3 níveis de esmagamento que acontecia através dessa prensa. E a grande ilusão que nós cristãos podemos cair, é que Deus vai nos tirar do nosso galhozinho, nos colocar na prensa, para que a gente continue inteiro. A grande ilusão é que Deus vai nos tirar, nos mover do lugar que a gente está, para que a gente continue perfeito, na mesma forma que a gente era, de quando a gente começou tudo. Deixa eu te contar essa novidade. Não vai ser assim. Talvez vai sobrar bem pouco de você. Talvez vai sobrar bem pouco de você. Mas a única e a maior segurança que eu carrego no meu coração é que eu permaneço nessa prensa, porque eu sei quem está me prensando. Eu permaneço aqui, por mais que eu comece a diminuir de tamanho. Mas eu não sabia tal coisa, mas eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer aquilo, mas eu não queria. Para vocês terem uma ideia, 4 anos de Rio de Janeiro, a gente ama tanto praia que eu já contei 5 vezes que a gente pisou na areia. Só para ter uma ideia do quanto eu desejava ir para lá. O que eu estou falando para vocês é que a ideia de diminuir, é exatamente o propósito que Deus quer te colocar na prensa. Deus quer te tirar do lugarzinho que tu está ali. E eu não estou falando sobre geografia, tá? Não especificamente. Às vezes pode ser só sobre o teu comportamento mesmo, com os teus pais, com a tua esposa, ou com o que tu pensa, ou com a tua mentalidade. Deus quer tirar um pouquinho. Coloca aqui na prensa e vamos ver o que acontece. Vamos levantar uma pedrinha, vamos levantar 2 pedrinhas, vamos levantar 3 pedrinhas, vamos ver o quanto a gente consegue extrair disso. Porque depois que você extrair, depois que Deus tirar alguma coisa de você, aí você vai perceber que tudo aquilo que saiu, não é para benefício da azeitona. Não é para benefício da azeitona. O problema é que as pessoas querem que o que ela extraiu realmente sirva a ela. Não, eu quero servir a mim. E aí eu já te digo, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado, porque o princípio do céu é realmente a gente diminuir. É o que Deus colocar em nós crescer. E não é, eu acho, se eu fosse uma azeitona, né? Eu ia ser bem grande. Mas eu ia acender 15 menoradas. Mas se eu fosse uma azeitona e olhasse as azeitoninhas sendo esmagadas, com certeza isso não ia ser nada motivacional. Não ia ser nada motivacional mesmo. Não ia ser mesmo. Eu ia ver a galera sendo esmagada. Pensa comigo. Pensa aí, tu, uma azeitona lá no pé. Ia ver a galera sendo esmagada. E aí, quando levantasse a 3ª pedra, eu já... 3 pedras. Isso aí já está sendo bem esmagado. Bem esmagado, não está sendo nada prazeroso. Não está sendo nada prazeroso isso. Só que aí, se eu fosse uma azeitona esperta, eu ia olhar quem é que está esmagando elas. Quem é que está direcionando elas? E eu ia entender que era um movimento espiritual. E quando eu entendo que o movimento que está acontecendo é espiritual, acabou. Deixa eu contar um segredo para vocês solucionar qualquer coisa na vida de vocês, e mesmo se vocês ainda não entraram em um processo de prensa na vida de vocês em algum momento, ou se vocês vão entrar, deixa eu contar um segredo que tem sustentado os meus passos de fé e posicionamento pelas coisas que são espirituais. Sabe qual é o maior segredo que eu tenho vivido? É sobre pegar os princípios do céu, e humilhar a realidade da terra. É isso que eu tenho buscado viver todo o santo dia da minha vida. Vou ser bem sincero para você, se eu contasse exatamente o que eu estava vivendo há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, ou nos 10 primeiros meses no Rio de Janeiro, talvez você não estaria dando nem moral para mim. Porque talvez você estaria olhando, será que o Henrique não estava em pecado? Porque não está bonita essa esmagação toda aí. E eu vou te dizer, não é sobre o processo, é sobre para onde está indo esse azeite, é sobre quem está te prensando, é sobre
baseado em que você está fazendo isso? E eu estava posicionado, baseado num princípio do céu, e eu estava humilhando completamente o que existia na terra e o que eu via com os meus próprios olhos naturais. Deixa eu te dizer algo. Provavelmente, o que você vai fazer vai ser esse terceiro ponto: se posicione para a adoração. Você precisa se posicionar para a adoração. Quando uma azeitona ela é espremida e prensada, ela é feita dessa forma para servir. Tudo que eu estou falando aqui, se eu falasse para vocês todas as técnicas que eu usei para sobreviver esses 4 anos no Rio de Janeiro, para estar lá vivendo tudo que a gente está vivendo com Deus, se eu falasse todas as técnicas que a gente fez, não existe. Não é curso online. Não é. Eu não vou vender um curso online como sobreviver a uma palavra de Deus. Não é. Não existe isso. O único curso é manter o curso do que Deus deu para você. Se mantém posicionado, cara. Se mantém posicionado naquilo que Deus te colocou, e você vai ver que no final das contas, o que você vai extrair disso vai ser para a adoração de Deus. E o que eu estou fazendo aqui hoje, né, nada mais nada menos do que dizer que Deus sustentou o que Ele falou. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu fui bom ou que a gente fez alguma estratégia. Só o que eu estou dizendo é que a palavra que Deus liberou, Ele sustentou. É só isso. Se você sair daqui hoje entendendo que o posicionamento, existe um poder por trás do posicionamento em Deus, amém. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Existe um poder por trás do posicionamento. Esse poder não tem a ver comigo, porque eu sou só uma azeitona sendo espremida. O poder está exatamente em quem move a prensa. O poder está exatamente em quem tira do pé e coloca na prensa. O poder está exatamente nisso. A sua função, sabe qual que é? Ficar paradinho. Posicionado. Posicionado e vestido do exército de Deus. Para quando alguém te olhar e olhar o teu posicionamento, dizer assim, não, espera aí, o jeito que tu está posicionada, possivelmente, é porque tu está posicionado na palavra que Deus te liberou há tantos anos atrás, não é, fulano? Eu estou posicionado aqui, eu estou fazendo isso ainda, não faz nenhum sentido, não está dando resultado, eu fiz isso aqui, já tentei 3 vezes, mas eu estou na palavra, é isso aí, eu estou posicionado. Ah, não, beleza, é isso aí. Te reconheci porque tu está posicionado ainda na palavra. Só que o problema é que algumas pessoas mudaram a roupa. Elas recebem uma palavra de Deus. Essa palavra começa a perder um pouco de sentido e você troca a roupa. Você não está mais naquele exército daquela palavra liberada. E você começa a perder as ferramentas que Deus estava pronto para te dar no próximo passo. E aí mora um grande problema. Você não consegue usufruir de um posicionamento se você não firmar um compromisso com a palavra. Não existe posicionamento que não traga um poder junto com ele. Não é o poder das suas habilidades, é o poder de Deus. Eu quero que você pense comigo algumas coisas sobre o posicionamento de Deus e o poder que existe nisso. E você precisa deixar isso muito claro no seu coração. Durante um posicionamento não existe você medir estrutura, ok? Sejam preparados para isso. Quem sair daqui hoje ou já está vivendo o posicionamento de uma palavra de Deus, posicionamento não se mede estrutura, não se mede estrutura e nem se calcula custos e nem impactos. Você só se posiciona. Você só se posiciona. No posicionamento, você também não tem preocupação com mais títulos, você não tem preocupação com resultados, você só precisa se preocupar em quem te posicionou. Foque em quem. Foque em quem te posicionou. E é somente isso que vai ser suficiente para sustentar o seu posicionamento. O meu desejo do meu coração realmente é que a gente possa permanecer naquilo que Deus nos liberou como uma palavra profética na nossa vida. Deixa eu fazer essa pergunta. Alguém, não precisa levantar a mão, mas responde para você mesmo, se você já recebeu uma palavra de Deus e algum direcionamento que você deve
ser guiado, pode ser uma profissão, pode ser um lugar, pode ser uma amizade, um jeito de uma mudança cultural, eu não sei. Deus pode mover qualquer coisa, Deus é criativo demais. Mas se você já recebeu um posicionamento desse, eu quero que você pense o quanto você está dentro desse posicionamento ou o quanto você já desistiu disso. Ah, mas eu não sei, algum posicionamento eu nunca recebi, Henrique, eu nunca tive uma experiência mística com Deus, eu não sei como assim posicionamento. Deixa eu te dizer, Deus quer e deseja que você construa uma família. Como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Como é que está o seu casamento? A sua família? Toda ela já conhece a Deus? Toda ela está caminhando em direção ao propósito de Deus? Se sim, amém. Se não, está aí um posicionamento que você pode tomar e receber isso com força total. Não, peraí, eu vou me posicionar perante a minha família. A minha família é de Deus. E eu vou começar a me posicionar espiritualmente sobre isso. Mas quais são as ferramentas que existem para quem se posiciona espiritualmente? Se chama jejum, oração, leitura bíblica. Isso são ferramentas disponíveis para a gente. Mas como assim, Henrique? A minha família está toda destruída e como é que vai fazer sentido eu orar e ler a Bíblia? Não, faz todo sentido, porque a gente está falando sobre se posicionar espiritualmente e não fazer coisa bonitinha no mundo natural. A gente está falando sobre guerra espiritual, a gente está falando sobre orar e começar a declarar com a sua boca coisas espirituais sobre a sua família e sobre o seu futuro. A gente não está falando sobre fazer coisas, vamos fazer uma família feliz aqui. Não. Você vai fazer a sua parte, você vai fazer coisas, mas pode ter certeza que o simples que você vai fazer, o impacto vai ser 5, 10, 15 vezes maior, porque posicionado espiritualmente a coisa é diferente. A coisa é muito diferente. Então, existem pessoas que vão estar desistindo já do seu posicionamento, mas tem pessoas que estão realmente ainda em busca de algo. E como um testemunho, como um espírito profético, eu quero testemunhar de novo isso. Numa segunda-feira de retiro, eu recebi uma palavra de Deus que mudou o rumo da minha vida. O rumo da minha vida. Hoje aqui, nós estamos entre nós, pessoas que estão buscando a Deus espiritualmente, e aqui existe uma possibilidade de Deus mover alguma coisa espiritualmente também. Nós estamos em um ambiente profético, nós cantamos e louvamos, sentimos a presença de Deus. Hoje aqui é um lugar onde Deus pode falar uma palavra no seu coração. Uma palavra pode ser a chave para você ter o norte da sua vida completamente mudado. Só que quem não acredita nisso, só quem não acredita nisso, é a pessoa que está ainda fazendo os cálculos, é a pessoa que está ainda calculando os impactos, é a pessoa que está ainda medindo as coisas naturais, mas quem já pegou os princípios do céu e está humilhando a realidade da terra, vai começar a viver, vai começar a receber coisas e entender e discernir coisas espirituais. Eu te convido realmente a colocar o seu coração à disposição de Deus. E deixa eu te falar um caso de alguém na Bíblia que perdeu o seu posicionamento rapidamente. Ele perdeu o posicionamento, mas aconteceram algumas coisas e ele teve a oportunidade de se reposicionar. Vocês lembram da pesca milagrosa de Pedro? Deixa eu contar uma linha do tempo de Pedro aqui rapidamente. Eu vou focar somente em Pedro. Em alguns momentos ele estava acompanhado de alguns discípulos, mas deixa eu focar em Pedro. Pedro estava pescando e não conhecia Jesus. André apresenta Jesus para ele. E ele começa a se relacionar com Jesus, larga tudo que ele estava fazendo e de pescador de peixe ele passa a ser pescador de homens. No meio do trajeto todo, no relacionamento com Jesus, durante os 3 anos de ministério de Pedro com Jesus ali, de Jesus obviamente, ele começa a ter alguns momentos, e num dos momentos Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? E Jesus pergunta isso para os discípulos, e olha o que isso está em João 21:15, ou melhor, desculpa, está em Mateus 16:15, e aí Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então aconteceu esse momento durante o trajetório de relacionamento com Jesus e Pedro. Vem comigo, rapidamente. Pedro tinha uma palavra,
Pedro, tu não, olha a palavra sendo lançada, tá? Pedro, tu não vai mais pescar peixe, mas agora tu vai pescar homens. Ele recebeu uma palavra, era só ele andar nessa palavra. Só que o que acontece é que essa palavra que tinha sido liberada para ele, em algum momento, foi para a cruz. Em algum momento, essa palavra que tinha sido liberada para ele foi para a cruz. E o posicionamento de Pedro, sabe qual foi? Ele voltou a fazer o que ele sempre fez. Pedro voltou a pescar peixe e não mais homens. Ele voltou para a praia, ele voltou para o barco, porque a palavra que ele tinha recebido estava numa cruz, morta. Mas na verdade, isso precisa gerar transformação no nosso espírito. Isso precisa gerar reposicionamento no nosso espírito. Porque a palavra que ele recebeu, olha isso, ele recebe uma palavra espiritual de Jesus, mas quando acontece o primeiro problema, ele começa a avaliar isso com os olhos extremamente naturais, porque ele vê um corpo morto na cruz. O problema é esse, a gente recebe algo espiritual e começa a avaliar com os olhos naturais, e não funciona. A gente vai ver e viu já que Pedro não funcionou. E aí Pedro cai e volta a fazer o que ele fazia. Só que dado um outro momento, alguns tempos depois, alguns dias ali, logo depois de Jesus ir para a cruz, Pedro recebe a visita de Jesus de novo na praia, no mesmo ambiente. Pedro estava pescando com alguns discípulos, Jesus aparece na praia, agora ressurreto. Jesus agora ressuscitado aparece na praia e diz: pesca do outro lado. Eles vão, pescam e todos os peixes pulam para dentro e eles têm uma grande pesca. E Pedro começa a viver o posicionamento dele de novo. Porque daí em João 21:15, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Lembram disso? Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro tinha perdido completamente a esperança no posicionamento, na palavra que Deus tinha liberado sobre ele. Pedro talvez estava passando por alguns momentos de distração, de diminuição e de adoração a Deus. Ele estava elevando tudo que ele tinha, ele estava botando as habilidades, a energia dele perante Deus e perante tudo que ele colocou e no ministério de Jesus. Chegou até a cortar a orelha de um cara de tanta energia. E a grande questão é que tudo isso que ele foi construindo foi água abaixo, quando naturalmente ele avaliou a situação e viu: não, Jesus está na cruz, ele tinha me liberado uma palavra, como é que Jesus agora está ali na cruz, a minha palavra ali, vou voltar a pescar. Ele volta a pescar, Jesus aparece de novo para ele, Jesus aparece e diz: pesca do outro lado. Ele pesca do outro lado, ele vive um milagre de novo, e esse milagre faz ele reconhecer Jesus. Quando ele reconhece Jesus, Jesus diz: não tem problema, Pedro, não tem problema nenhum, eu vou te reposicionar na palavra, tá bom? Tá preparado? Tô. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu te reposiciono, Pedro, por mais que tu tenha esquecido um pouco de quem eu era ou do que eu fiz em 3 anos de ministério, eu te reposiciono. Por mais que tu tenha me esquecido, tu não me busca mais, ou por mais que tu não jejua mais, por mais que tu não é mais temente ao meu nome como tu era, não tem problema, eu te busco de novo, eu te reposiciono na palavra. Amém. É isso que Jesus está liberando sobre nós hoje. Amém. Ah, mas eu não busco mais a Deus, não tem problema. Hoje Jesus está aqui no altar e Ele está disponível para te reposicionar na palavra dEle. Dá tempo de você ser reposicionado no que Deus liberou sobre a sua vida. Ah, mas tu não entende, eu já perdi tempo, eu já estraguei tudo. Não estragou não. Pedro estava literalmente no mesmo lugar que ele estava. E deixa eu te contar o resto da história. Porque em Atos, capítulo 2, versículo 38, o que acontece? O que acontece lá? E para vocês verem que Deus está nesse lugar, qual foi a palavra lida? Em Atos 2, o Espírito Santo veio. Deixa eu ler aqui, já estava anotado em 2:38. O que acontece é que Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberam o dom do Espírito Santo. E naquela noite, naquele dia, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Eu não estou falando de um reposicionamento de Deus para te dar um pouco mais de segurança espiritual na sua vida.
Estou falando de um reposicionamento de Deus para te dar e trazer mais resultado espiritual e engrandecer o reino de Deus. É sobre isso. Se coloque em pé, por favor, nessa noite. Eu estou falando sobre um posicionamento espiritual, onde você vai começar a ser extraído de dentro para fora, coisas que você não imagina que você tinha aí dentro. Ah, Henrique, não, eu me conheço. Eu sei tudo que eu sou capaz, eu já fui em 5 vigílias. Cara, o diabo está mentindo, que existe muito mais. Existe muito mais. Existe muito mais, e você vai conhecer isso talvez só na prensa. É só quando você realmente for espremido e prensado um pouco mais. Ai, mas então eu preciso de problema para ser e conhecer um pouco mais de quem eu sou em Deus? Não, não, não. Tu só precisa se posicionar na presença e na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Aí depois disso é tu e Deus. Mas deixa eu te dizer, se posiciona. Se posiciona. E você vai começar a conhecer o que existe dentro de ti, o que Deus já colocou dentro de ti, mas está escondido. Pode ter escondido.